errado aí, me avise, porque esse é um programa, para mim, totalmente novo aqui. Eu só vejo uma vez por ano ele. Já não consigo. Então, nós estão vendo aí a apresentação? Resiliência, arquitetura, estabelecimento de saúde, antes. Sim, sim, tá aparecendo. Bem, primeiro, por que que eu escolhi? Esse tema está inserido numa pesquisa maior que eu estou fazendo, que é sobre os desastres naturais, né? Desastres naturais e estabelecimento de saúde. E nós escolhemos esse tema muito inspirados no caso lá do Rio Grande do Sul, que nós vimos na catástrofe que aconteceu lá, da cidade de Porto Alegre, tão bonita, alagada, né? Então, nós vimos que alguns hospitais foram afetados por esse evento. E aí nós tivemos a ideia de, já estávamos fazendo a pesquisa relativa a isso, de falar um pouco da questão da resiliência da arquitetura de estabelecimento de saúde diante desses desafios ambientais que só vão aumentar. Infelizmente, a, a, a a tendência é cada vez ter desafios maiores e mais complexos. Então, nós vamos ter que nos preparar para isso. A verdade é essa, temos que nos preparar da melhor forma possível. Mas, antes de começar, eu queria falar um pouco do conceito desculpa, aqui que estou com dificuldade aqui de mudar os slides. Resiliência, né? O que é resiliência? Né? Porque é uma palavra que não é muito usada, não é muito utilizada. A gente usa mais resistência e outras, né? Mas resiliência, eu acho mais é uma palavra mais apropriada para essa situação, que é a capacidade de se adaptar às mudanças, né? De se recobrar diante de uma. Porque, na verdade, o que acontece não é uma resistência, quer dizer, não há como nós fazermos um estabelecimento de saúde blindado contra qualquer problema. Não, não acontece isso. Ele é afetado, assim como toda a cidade, como toda a região onde acontece um problema, o estabelecimento de saúde é um dos afetados. Então, ele tem que ter uma resiliência, ele tem que ter uma capacidade de se recobrar do ataque que teve, né, da situação que teve, e voltar a atuar o mais rápido possível, porque o estabelecimento de saúde ele é básico na resistência, na, na resposta que a sociedade for dar em relação aos eventos, né, inesperados que acontecem a todo momento e a tendência é aumentar esses eventos. Né? Ah, o, peraí, que eu estou tendo uma dificuldade aqui de mudar o slide. Aqui. Bem, desculpem aí, é porque meu teclado é sem fio e aí ele às vezes fica sem contato com o computador. Bem, essa imagem aí eu coloquei no início de um ambiente, né? Um ambiente do estabelecimento de saúde ideal, assim, com árvores dentro do lobby. Essa fotografia eu tirei do livro de Verdeber, que ele trata do ambiente, né? Do estabelecimento de saúde. Achei muito interessante que consegue colocar árvores dentro do edifício de saúde, né? No caso aí, um hospital americano. Bem, estou passando aqui vários porque eu não estou conseguindo controlar aqui antes. Bem, o ambiente do estabelecimento de saúde, ele afeta e é afetado pelo seu entorno. Claro, como todo equipamento, principalmente os equipamentos de grande porte, eles têm uma atuação que impacta o entorno, muito grande e também afetado. O que mais visível são os impactos, no caso da cidade, de trânsito, né? Então, onde tem um hospital, normalmente tem um trânsito intenso.
em volta, né? Em seus arredores, a sua vizinhança. Então, essa vizinhança é muito afetada. Então, você está morando próximo a um hospital nem sempre é muito agradável, né? Porque você vai ter um trânsito, vai ter um estacionamento, vai ter ambulância entrando e saindo. Então, você vai ser afetado por essa vizinhança. Da mesma forma, o hospital é afetado pela sua vizinhança também. Então, se nós temos o hospital num lugar da cidade onde tem muito trânsito, isso vai afetar também o acesso a esse hospital. Onde tem poluição, onde tem outras características ambientais impactantes, esse hospital vai ser afetado. Outra informação interessante é que o complexo de saúde, isto é, dos hospitais, clínicas, toda a parte de saúde, ela também tem um papel muito forte, muito grande em relação às emissões de gases de efeito estufa, que são as causadoras das mudanças ambientais. Então, também é um ponto em que o ambiente do estabelecimento de saúde afeta o ambiente todo o planeta. Representa quase 4,6%, quase 5% das emissões de gases de efeito estufa. Né? O complexo de saúde, os hospitais, principalmente, que são os equipamentos mais complexos e que mais poluem o ambiente. Também, por outro lado, o estabelecimento de saúde é o primeiro a sofrer quando há um evento ambiental com vítimas, né, que todos vão correr para o hospital. Né? Então, se o hospital é afetado, ele também vai afetar os seus pacientes. Então, o estabelecimento de saúde, ele ele tem esse privilégio, né, de ser um ponto onde toda a sociedade vai precisar logo, vai precisar com urgência, vai precisar que esteja funcionando. Nós vimos bem isso na pandemia. A pandemia é um exemplo, né, que aconteceu há poucos anos, nós temos ainda na nossa memória a, a, o que nós sofremos com essa pandemia. E um dos pontos básicos nela foi exatamente a adaptação dos estabelecimentos de saúde. Ora, onde tem pessoas doentes, pessoas de diversos tipos de doença, nós vimos com uma doença infecciosa muito grave. Então, os hospitais eram um ponto onde a transmissão era mais intensa, né? Porque mais pessoas doentes estavam indo para o hospital, pessoas que estavam com outras infecções, inclusive. Então, muitas pessoas morreram não da Covid, mas morreram de outras doenças que não foram devidamente atendidas devido à Covid. Então, os hospitais foram duramente afetados, principalmente os hospitais, mas todos os estabelecimentos de saúde foram duramente afetados pela epidemia, né, da Covid-19. Então, é preciso cuidar, né, tornar esses ambientes de saúde mais resistentes às mudanças, né? Porque essas mudanças, esses eventos, são eventos que podem até paralisar o estabelecimento, fazendo com que a sociedade toda tenha problemas, né? Tenha necessidades. Então, esse protagonismo dos ambientes de saúde, ele merece um estudo mais aprofundado. É preciso tornar esses equipamentos mais resilientes, mais resistentes às mudanças e aos diversos problemas que, por acaso, hajam, né, que atuem na sociedade como um todo, né? Principalmente na ocorrência dos chamados desastres naturais, que, como eu falei, estão aumentando a sua incidência. Né? O que são desastres naturais? Aqui eu botei essa foto aqui, mostrando um deles, aqui acontece muito aqui no Brasil, que são as inundações. Né? Eles podem ser classificados, aqui fazendo uma revisãozinha, eu já mostrei isso em outras apresentações,
Quem acompanha aí já deve ter visto esses slides, onde eu mostro que os desastres podem ter causas antropogênicas ou naturais. Antropogênicas é causadas diretamente pelo ser humano ou naturais, sendo que essas naturais são cada vez mais também antropogênicas, isto é, também causadas pelo ser humano. Né? O ser humano, nós temos hoje 8 bilhões de pessoas na Terra, e a economia crescendo, e é inevitável que nós tenhamos uma pegada, né, ambiental muito forte. Quais são os de causas claramente antropogênicas, quer dizer, causas claramente feitas pelos seres humanos? As guerras, por exemplo, são desastres causados pelas pessoas diretamente. Nós estamos aí vivendo algumas dessas guerras na Europa, no Oriente Médio, terríveis, né? Com morte de muitas pessoas e uma coisa realmente triste. A violência geral contra a pessoa, né? Também. A violência e tem vários fatores, né? Violência do ponto de vista de crime, mas também existe outro tipo de violência, né? As violências mesmo causadas pela própria estrutura social que nós temos, né? Os acidentes de veículos de transporte, acidentes de trânsito são muito frequentes, né? E causam diversas mortes e também são desastres antropogênicos. Rompimento de barragens, eu coloquei aqui porque nós tivemos há poucos anos rompimento de 2 barragens que criou um problema sério em Minas Gerais, também muito sério. Acidentes em geral, incêndios. Incêndios são dos pontos que acontecem muito nas unidades de saúde, né? Bem, temos ainda, como desastres naturais, podemos classificar em geofísicos, terremotos, vulcanismo, movimento de terra. Aqui nós, graças a Deus, não temos terremotos e vulcões, mas temos movimento de terra, né? Por diversas causas. Os meteorológicos, né? Tempestades, furacões, ciclones, ventanias. Nós aqui também somos, no Brasil, somos poupados de furacões e ciclones, mas temos algumas tempestades e ventanias. Hidrológicos são os que mais nos afetam, né? Os desastres hidrológicos são os que mais afetam o nosso país. Bem, temos ainda os climatológicos, que temos as temperaturas extremas, ou muito frio ou muito quente. No nosso caso aqui é sempre mais quente, e com o aquecimento global nós estamos, infelizmente, com previsões de cada vez mais essas temperaturas extremas quentes nos atingirem. Secas, acontece muito, principalmente na região Nordeste, aqui que nós vivemos, tem muita seca. E incêndios florestais, que nós estamos aí vendo a Amazônia sendo consumida por incêndios causados pelas pessoas, mas também tem os incêndios naturais. E os biológicos, nós vimos aqui epidemias, né? Ataque, infestação de insetos e ataques de animais não acontece muito, mas as epidemias são frequentes. Este ano nós já tivemos aqui epidemia de dengue, epidemia de gripe, todos os anos temos, esse ano foi também muito forte, vejo muitas pessoas, pneumonia, esse ano também, temos também de todas a dengue, ela tem, não é só a dengue, tem diversos tipos, né, causados pelos insetos, pelos mosquitos. Tivemos também epidemias, coqueluche, por exemplo, e tem outras tantas. Infelizmente, houve um período aqui no nosso país onde a vacinação foi desqualificada, e isso fez com que voltasse algumas doenças que já tinham sido debeladas aqui no Brasil, como sarampo e a própria coqueluche, que voltou por falta de vacinação das crianças. Então, está se tendo agora um trabalho de tentar
voltar a colocar nas pessoas, né, a importância da vacinação. Em 2023, de acordo com as estatísticas dos órgãos governamentais, houve um recorde na ocorrência de desastres hidrológicos e geohidrológicos. Foram 1.161 eventos, sendo 716 hidrológicos e 445 de origem geológica, principalmente com deslizamentos de terras. Essas ocorrências são muito frequentes na região, no litoral de São Paulo e Rio, né? E no sul do país também, né? Nós vimos aí diversos enchentes. Mas acontece em todo o país, né? Todas as capitais estão próximas a rios e, e mares, e é muito frequente haver precipitações de grande porte. Aqui no Nordeste nós vimos isso, né? e, e haver inundações, principalmente, e corrimentos de terra, principalmente em locais onde há invasões de terra, onde há uma declividade muito grande, então se tira a cobertura vegetal desses terrenos com declive alto e provoca o deslizamento de terra, né? Provocando, às vezes, morte de muita gente. Então, esses são os maiores causadores de problemas no Brasil. Mas nós temos também outros, né? Temos a questão da seca, por exemplo, como nós já falamos, que acontece também de uma maneira regular aqui no nosso país. Bem, aí tem um dado do IPCC de 2023 que fala que o planeta sofreu um acréscimo de 1,1 grau já na sua temperatura, contando de 1850. Essa temperatura é estratégica, né? Foi determinada num desses encontros ambientais mundiais, foi determinada que não passasse de 1,5, mas, de acordo com a Organização Meteorológica, né, que tem um dado um pouco diferente do IPCC, já chegamos a 1,45. Esse ano, já com o verão europeu e do hemisfério norte, que está muito quente, já se está fazendo uma previsão de que vai para 1,6. Então, praticamente, nós já passamos uma meta que era para 2030. Essa meta de 1,5 graus era para 2030, nós já estamos passando agora em 2024. Então, é muito preocupante isso, porque há uma consequência em cascata de diversos fenômenos, né? Todos nós estamos formados sobre isso, né? E isso vai impactar nos estabelecimentos de saúde, né? Bem, aí uma fotografia que eu acho eu achei muito forte, né? Mostrando Porto Alegre, mostrando a inundação de Porto Alegre, como atingiu, como foi extensa, né? Foi algo realmente muito triste e que até hoje a cidade está se recuperando lá. Mas uma que me impactou particularmente foi essa aqui. Aqui é o Hospital Moinho de Vento, no Rio Grande do Sul. O Marcelo, que é o nosso também participante da BDH, ele mandou essa. É um filme, na verdade, eu tirei aí somente essa imagem, para não ficar muito carregada aqui a apresentação, mostrando que a recepção do hospital virou um rio. Aí vocês estão, acho que está dando para ver, né? E está toda alagada. E deve ter, e foi uma coisa muito rápida, né? Ele mostra no filme que essa água sai de bueiros, né? E aí invade o hospital. E observe que ainda está com a luz ligada, as lâmpadas ligadas. Normalmente, quando acontece isso, a primeira coisa que se faz é desligar a luz, porque senão pode haver acidentes, né, sérios. E, e as pessoas correram, né, saíram do hospital. Agora imagine os doentes que estão aí, né, que estavam aí, como sofreram, né? Então, é um tipo do evento que era imprevisível, era difícil de se prever, mas a gente sabe que Porto Alegre tinha um histórico, né? A última grande enchente foi há 50 anos assim, mas
temos que nos preparar, porque a verdade é que há a frequência dos eventos está aumentando, né? Então é preciso que nós estejamos preparados para esses eventos, né? É, desculpa aqui, que uma dificuldade aqui de mudar os slides. Bem, então as mudanças climáticas são os maiores causadores desse fenômeno, né? Impactando em secas, inundações principalmente, mas em todos os fenômenos, todos os fenômenos. Inclusive, observa-se no hemisfério norte uma quantidade maior de furacões e tornados e tempestades, temperaturas altíssimas. Agora o- a Europa está passando lá por uma situação de calor muito grande. Então, Europa e todo o hemisfério norte, né? E nós aqui também temos que nos precaver, né? A verdade é essa. Nós vivemos na chamada cidade do risco, onde pequenas variações, às vezes, pequenas variações, você vê 1,5 graus, que é média, né, de temperatura de todo o mundo, causa toda uma mudança climática imprevisível, né? E leva a um grande número de vítimas. E essas vítimas vão ser atendidas aonde? Em hospitais, né? Nós precisamos, então, cuidar devidamente, nós arquitetos, engenheiros, precisamos cuidar devidamente desses hospitais. As epidemias são particularmente preocupantes. Como eu falei aqui, já tivemos várias aqui esse ano, mesmo no Brasil. E a alta densidade em zonas urbanas, que os países estão hoje basicamente urbanizados, né? O Brasil tem mais de 80% de urbanização, e a transmissão das doenças no meio urbano é muito rápida, rapidíssima. Então, qualquer pequena doença pode se transformar numa grande epidemia. E, inclusive, não se questiona se vai ter epidemia no futuro. Se questiona quando ou que tamanho vai ser, mas que vai ter, vai, né? Esperamos que não seja tão complicada quanto a Covid-19, mas que essas epidemias vão ocorrer são fatais, pelas próprias questões de aglomeração. Aglomeração muito grande, né? A pessoa entra num ônibus, entra num táxi, no metrô, e é muito difícil, mesmo usando máscaras, que nem todos usam, e não é uma coisa tão disseminada, principalmente no Brasil, mas, mesmo usando, às vezes, não há uma proteção tão grande. E então as epidemias são ocorrências inevitáveis. E os hospitais e as unidades de saúde são um ponto onde se vai se combater essas epidemias. A sociedade toda, na verdade, tem que se tornar resiliente, né? O hospital faz parte dessa sociedade. Então, a ONU, ela tem uma série de preceitos, né? Que a unidade da ONU que trabalha com os desastres, né? E então ela fez alguns preceitos que nós podemos também aplicar no estabelecimento de saúde. Então, por exemplo, primeiro ele coloca 10 pontos. Primeiro ponto é organizar um sistema estruturado de prevenção de desastres. Então, é preciso que também nas unidades de saúde haja um, um esquema, haja um sistema com estrutura para prevenir os desastres, aqueles que são mais frequentes em sua região, e para todos as epidemias. Então, os hospitais hoje têm que já prever a questão das epidemias, porque que elas vão ocorrer, estão ocorrendo, e é preciso ter alguns cuidados. Nosso grupo, inclusive, chegou a fazer uma cartilhazinha mostrando alguns cuidados arquitetônicos relativos a esperas, por exemplo, formas de atendimento, separação de pessoas que estejam
com algum sintoma, apresentando espirro, tosse, algum outro sintoma, fornecimento de máscaras. Então, tem uma série de sistemas que podem se estruturar para prevenir esse tipo de desastre. Também identificar a prevenção dos riscos, dos cenários de riscos na região. Cada região tem os seus riscos. Então, é preciso analisar. Se eu tenho um hospital, por exemplo, que esteja próximo a uma rodovia, o risco dela, muitas vezes, são acidentes rodoviários, né? Ser atendidos muitos acidentes rodoviários. Criar uma capacidade financeira emergencial. Isso é essencial para as unidades de saúde. Então, que tenha uma capacidade financeira que possa ocorrer, em alguma emergência, possa ser utilizada. Nós vimos no Rio Grande do Sul que os governos tiveram que auxiliar as empresas que foram, né, deixaram de trabalhar, as pessoas que perderam muitas vezes suas residências, ou que tiveram um prejuízo muito grande, e os hospitais também, né? O hospital, como a gente viu do Moinho de Ventos, com certeza precisou de ajuda governamental para resolver depois daquela situação de alagamento no seu pavimento térreo, né? Também tem a ter projetos urbanos que prevejam a resiliência. Então, no caso de algumas cidades onde tem alagamentos, escorrimento de terra, tem que se fazer uma previsão. E isso tem que ser feito antes de que ocorra, né? Então, onde tem corrimento de terra, você tem que fazer as contenções, por exemplo, né? Onde tem pessoas que moram em lugares sujeitos a alagamento, tem que se fazer a drenagem. Então, tudo isso é importante. No caso das unidades de saúde, tem que se analisar só a região em que a unidade está, para ver em que ponto ela poderá ajudar, auxiliar, e também a própria unidade, o próprio projeto da unidade, se tem algum setor que esteja com mais facilidade de sofrer alguma ação do entorno. Esse ponto 5 também é importante, que é a questão das áreas naturais, florestas e áreas naturais. No caso do estabelecimento de saúde, é preciso ter áreas verdes, é preciso, mesmo nas grandes metrópoles que nós vivemos, é possível as unidades de saúde, né? Eu mostrei uma fotografia ali com as árvores plantadas num lobby do hospital. Pode não se chegar a fazer isso, mas é possível criar, né, no próprio teto, né, o Hospital Albert Einstein, ele tem no próprio teto, ele colocou áreas verdes, né, onde pode haver a coleta de água, onde pode haver também um isolamento térmico mais eficiente, né, e contribua para o equilíbrio climático, fazendo com que uma parte da chuva que iria para as vias que poderiam alagar seja absorvida pela própria unidade. Os hospitais, eles têm, todas as unidades de saúde, mas principalmente os hospitais, eles têm muitas vezes uma área muito grande de telhados que poderiam ser usados como áreas naturais, né, como áreas verdes. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver se agora. Desculpa, aqui quando passa duas de vez. Deixa eu ver se aqui. Não consigo controlar, viu? Problema aqui do meu computador. Não tem nada a ver com aí. Quando passa dois. Certo. Agora. Bem, tem um item 6, fortalecer as instituições que combatem os fatores de risco. Uma dessas instituições são os hospitais, as unidades de saúde. Então, essas unidades, esses estabelecimentos de saúde têm que ser fortalecidos
com instituições da comunidade que vão combater esses fatores de risco, né? Nós somos. Mas existem outras instituições que também fazem esse trabalho, né? Principalmente as defesas civis. Promover a educação de auxílio mútuo. O pior que pode acontecer, que pode ocorrer no caso de um desastre, no caso de algum evento não esperado, é o salve-se quem puder, né? Isso é o pior que pode acontecer. Deve-se sempre buscar uma cultura de auxílio, de educação. Deve ser. Isso não é uma coisa natural. O natural é sair correndo. Então, é preciso que nos hospitais, unidades de saúde, tenha uma educação de um ajudar o outro, onde todos serão ajudados. No caso do hospital que tem pacientes muitas vezes acamados, que não podem sair, não podem andar, isso é essencial, que as pessoas ajudem esses pacientes e que tenham formas de mudar de posição com maior facilidade, porque quando ocorre algum problema, tipo incêndio, a primeira coisa que para de funcionar são os elevadores, por exemplo. Se a unidade é vertical, então é preciso que se desloque os pacientes, se desloquem as pessoas. Então, isso apenas através da educação, através de cursos, através de uma verdadeira cultura de auxílio mútuo, né? Que vai se promover. Aumentar a estrutura de apoio a emergências, né? A saúde, né? Uma delas, né? Então, a estrutura de apoio, nós vamos ver mais adiante, são diversas na área de saúde, né? Promover ensaios públicos de enfrentamento das emergências. Então, é preciso que haja não só as unidades de saúde, mas também todo o entorno tenham ensaios, né, de que é que pode acontecer em caso de emergência. Incentivar a adoção de técnicas construtivas de maior resiliência. Aí nós vemos, por exemplo, a modulação, construções moduladas, onde eu possa fazer uma adaptação rápida dos diversos tipos de, é, de soluções de layout. Então, algumas unidades hospitalares são mais difíceis, tipo um centro cirúrgico, tipo uma UTI, mas é possível haver um sistema de estrutura modulada, se ter uma forma de fazer reformas mais rapidamente. Inclusive, existem técnicas que se podem fazer mudanças estruturais mesmo. É, as obras, por exemplo, dos hospitais Sara são um exemplo de modulação e mudança, e possibilidade de mudança rápida, tanto interna quanto externamente para os devidos ampliações, né? Bem, agora vamos entrar verdadeiramente na questão da arquitetura resiliente. Primeiro, vamos falar sobre a questão da segurança. A segurança tem diversos aspectos. Nós vamos ver alguns desses aspectos agora, né? O conceito de segurança é um estado livre de perigos, incertezas, danos e riscos eventuais. Olha, isso aí é impossível, né? Então, não há esse estado livre de perigos. Nós todos vivemos. Diz que viver é perigoso, né? Então, nós não estamos. Os perigos fazem parte da nossa vida. Mas é possível ter mais segurança, sim, é possível nós adotarmos alguns procedimentos, alguns cuidados onde tenham mais segurança. Então, isso nós vamos ver aqui agora. Bem, nós vamos falar rapidamente sobre esses itens aqui. Alguns itens que oferecem segurança ao estabelecimento de saúde, que dão resiliência a esse estabelecimento de saúde, né? Vamos falar em relação à localização, aos acidentes que possivelmente possam acontecer nas unidades de saúde, acessibilidade e mobilidade, as redes, principalmente as de emergência, mas as redes de saúde em geral, questão da infraestrutura,
a segurança informacional e de abastecimento, né? Vamos falar sobre esses itens aqui. Primeiro, a questão da localização. A localização é algo que é importante não somente nas unidades novas, né? Na hora de escolher um terreno, na hora de fazer uma implantação, mas também nas unidades existentes. Por quê? Porque as unidades existentes, elas estão localizadas num ambiente que precisa ser estudado. Então, não é possível somente um arquiteto de uma unidade hospitalar que faça reforma nessa unidade, que ele olhe somente para o seu interior, o interior do seu prédio. Ele precisa olhar sempre no entorno, né? O que é que está acontecendo em volta? Às vezes uma nova obra, às vezes uma nova via, né? Um novo empreendimento vai impactar na sua unidade de saúde. Então, ele precisa estar sempre olhando as condições do seu terreno. Toda unidade de saúde precisa de ampliar. Isso aí é básico, né? Inclusive, se diz que o terreno tem que ocupação inicial máxima de 50%. Isso aqui foi um númerozinho que foi tirado de uma norma de 1900 e pouco, e até hoje é algo interessante, sim, que nós devemos deixar, não podemos ocupar o terreno mais do que 50%, porque temos que prever as possíveis ampliações, áreas verdes, né? Quando eu tenho um terreno limpo e eu vou fazer alguma intervenção. Mas também quando eu tenho a unidade já, já, já existente, eu tenho que pensar em como ela pode crescer. Como é que ela pode crescer? Ela pode crescer para cima, por exemplo, ter mais pavimentos, ela pode crescer para algum terreno baldio, eu posso comprar alguma vizinhança. Então, mesmo as unidades existentes, elas têm que ser analisadas do ponto de vista das condições do seu terreno, né? Da ocupação. Essa ocupação esses terrenos têm que ter uma infraestrutura de água, esgoto, luz. Isso aí é norma. Todos os terrenos para a unidade de saúde não podem ser implantados sem essas instalações. Só que, a possibilidade dessas instalações, só que para o hospital não é importante haver somente a instalação, mas ela tem que ser de boa qualidade e em quantidade. Então, muitas vezes tem luz, mas não tem luz suficiente, não tem força, não tem energia suficiente para atender um hospital de grande porte. Às vezes tem o esgotamento, mas não é um esgotamento sanitário que atenda uma unidade de saúde. Então, tem uma série de cuidados que devem ser anotados em relação à infraestrutura. Os acessos tem que permitir o acesso de veículos de todo tipo, principalmente quando são unidades de grande porte. é, Temos que pensar em caminhões. Caminhões, às vezes, de grande tonelagem, que vão fazer descargas grandes rotineiramente nos hospitais. Então, algumas vias, muitas vezes se coloca os hospitais em vias que os caminhões de maior porte têm dificuldade de transitar. E aí cria entraves no abastecimento desses hospitais. Então, é preciso que se analise o sistema viário do entorno. Mesmo os existentes, eles estão mudando a toda hora. Quer dizer, uma unidade de saúde, ele vive em obra, né? Diz que é uma obra permanente, né? Então, a unidade de saúde, ele está sempre precisando de reformas. E essas reformas têm que se adaptar também à questão do seu entorno, principalmente o seu entorno viário. E analisar as vulnerabilidades ambientais, como nós vimos aí. No caso de Porto Alegre, uma das vulnerabilidades a inundação, né, pelas diversas, pelos rios, né, pelo rio. Também está longe de fontes poluidoras,
fontes poluidoras de diversos tipos, né? Temos fontes poluidoras do ar, da água, sonoras, visuais. Então, às vezes você está próximo a fábricas que emitem poluição, às vezes está próximo a indústrias que têm barulho muito alto, né? Grande, né? A parte sonora. Então tem que ser analisado. Visuais também. Eu sempre conto o caso de um hospital aqui em Salvador que quando você abre a janela do hospital, você vê o cemitério. Então, não é é uma poluição visual, porque um hospital não deveria ter uma vista para um cemitério, né? Mas é colado mesmo, assim, é vizinho. Então, por quê? Porque as pessoas muitas vezes estão lá já um pouco deprimidas e aí vão se deprimir mais ainda com esse tipo de poluição visual. Também as pistas de alta velocidade, tem que se observar muito, isso é muito comum em hospitais, principalmente no interior, se colocar hospitais próximos às vias, né? Os hospitais precisam de terrenos grandes e esses terrenos muitas vezes estão próximos às vias de alta velocidade, de vias muitas vezes intermunicipais, interestaduais, onde se trafega com alta velocidade. Essas pistas vão causar um problema no acesso ao hospital, né? E vão dar pacientes ao hospital também, muitas vezes com acidentes, né? Então, é importante que tenha uma distância, que tenha os diversos devidas pistas de desaceleração para que se tenha acesso às unidades de saúde, né? Evitar terrenos acidentados, então unidades de saúde que não tenha grandes declives. Áreas sujeitas a engarrafamentos é um pouco difícil, né? Eu sei que isso aí é um sonho, né? Ter um estabelecimento de saúde que não esteja longe dos engarrafamentos. Principalmente nas metrópoles, isso é muito difícil. Mas pode-se ter alternativas. Então, as unidades de saúde de grande porte, por exemplo, muitas vezes têm acessos por duas ou três ruas diferentes, fazendo com que tenha as opções, né? Hoje nós temos o programinha do celular que diz onde está engarrafado, onde não está. Então, visualizando isso, as ambulâncias podem fazer um trajeto alternativo para poder ter acesso aos hospitais. E também as pessoas que vão aos hospitais para emergência, outras. Então, é importante ver também essa questão do trânsito. E áreas sujeitas aos riscos provocados pelo homem, como a gente viu aí, das vezes, de inundações e corrimentos de terra e outros tantos, né? Então, esses terrenos têm que observar. Bem, os acidentes no estabelecimento de saúde. O que é que a gente pode falar sobre acidentes possíveis de acontecer? Nós vimos aqui que as inundações não estão livres, né? As unidades de saúde, a gente viu aí que aconteceu no hospital, lá, Moinho de Ventos, em Rio Grande do Sul. Então, é comum ter corrimentos de terra próximo, unidades, problemas de implantação. Mas o mais comum é incêndio. Incêndio, tem o nosso Marcos Can aí, que é o especialista em, em nessa parte de incêndio em unidade de saúde, participando de várias normas. Vai dar até um curso no Congresso, né, sobre compartimentação de rotas de fugas em estabelecimento de saúde. E é algo muito comum, algo muito comum. Por quê? Porque o hospital ele tem um sistema elétrico, normalmente unidade de saúde de grande porte, tem um sistema elétrico complexo. Vocês terem ideia, 40% de um hospital, o gasto energético no hospital é de ar-condicionado, que é um gasto, uma instalação que consome muita energia. E esse consumo de muita energia pode provocar superaquecimento de cabos, problemas de disjuntores, problemas em quadros, curtos-circuitos, né?
pode ocasionar curtos-circuitos e que provocam queima de equipamentos e até incêndios, né? Então, esse sistema elétrico e de calefação também, no caso de ter caldeiras, também é um ponto importante. As caldeiras, a maioria dos hospitais hoje tentam fugir das caldeiras, né? Mas em alguns casos é impossível, porque se você tiver uma lavanderia, por exemplo, você precisa aquecer a água. E aí, como é que você aquece sem uma caldeira de uma maneira econômica, né? Então, mesmo que seja pequena, né? Cozinha também precisa de água quente, precisa de vapor. Centro de material esterilizado precisa de vapor também. Então, difícil fugir do vapor, né? Nas unidades de saúde de maior porte. E os gases medicinais. Os gases medicinais também são provocadores de incêndio, muitas vezes, né? Oxigênio, se misturar com óleo, ele pega fogo, né? É uma coisa que não pode acontecer. Então, as instalações de oxigênio estão no hospital, tá? Todas as internações, UTI, centro cirúrgico. Então, um tipo de instalação que está em praticamente todo hospital e tem que ser cuidada ter o maior cuidado em relação a provocar acidentes, né? E os problemas de manutenção, que também podem causar acidentes. Então, eu me lembro de um arquiteto, amigo nosso, contando que escorregou uma vez, estavam lavando um piso no hospital, e ele foi passando e escorregou. E foi parar no hospital. Ele teve que ser internado, porque acabou se quebrando, né? Porque é muito comum estar lavando o hospital toda hora, está se lavando, toda hora está se limpando, né? A limpeza é uma coisa essencial no hospital. Mas se deixar qualquer pequena quantidade de água, muitas vezes o piso, que não tem, muitas vezes não tem antiderrapante, às vezes é um piso muito liso, né? Esses porcelanatos são terríveis, por exemplo, né? Porcelanato sem ser antiderrapante, pode provocar acidentes sérios, né? Então, a manutenção é essencial para que não haja acidentes também no estabelecimento de saúde, principalmente o sistema elétrico, como nós vimos, né? Bem, questão da acessibilidade também é importante para a resiliência das unidades de saúde, porque a acessibilidade nós temos que observar do ponto de vista mais amplo, né? Então, como o indivíduo, por exemplo, que está procurando uma emergência, ele vai ter acesso àquela emergência. Como é que ele sabe que pode ir naquela emergência? Então, existem nas unidades, todas as cidades, existem os órgãos que regulam as emergências. Mas as pessoas não são informadas muitas vezes. Às vezes você tem uma unidade de pronto atendimento próxima, mas você não está informado. Aí você vai para o hospital que você está informado, você conhece mais. Aí sobrecarrega o hospital, quando muitas vezes aquilo que você está sentindo pode ser resolvido na unidade de pronto atendimento. Então, a questão da acessibilidade, ela mexe muito com a questão da informação, né? Informação para toda a coletividade, questão da sinalização também, né? Da sinalização não só viária de acesso, mas também interna no, no, no próprio estabelecimento. Então, é muito utilizado, por exemplo, cores, né? Então, faz faixas, são feitas faixas, onde os pacientes podem, através da faixa, ser direcionado para aqueles ambientes que eles precisam ir, porque nem sempre você pode ficar levando o paciente, né? Ele tem que se deslocar na unidade de saúde e esse deslocamento, numa unidade onde tem vários corredores, que para uma pessoa que está de fora é tudo igual, né? É muito difícil, né? Muito difícil você achar. Não me esqueço de um hospital aqui em Salvador, que eu fui fazer uma visita, e ele tem dois blocos.
sendo que o quarto andar de um bloco não é o mesmo quarto andar do outro bloco. Então era uma confusão. Para mim encontrar o andar correto foi olha que eu conheço relativamente o hospital. E para mim encontrar qual andar correto que eu ia fazer a visita foi um pouco difícil, porque os blocos não tinham os andares, não se casavam, né? Então, esse é um dos problemas de sinalização, problemas de sinalização e informação, né? Então, tem que se observar bastante a questão da acessibilidade e da mobilidade. Sem falar que temos pacientes acamados, pacientes com cadeiras de rodas, né, diversos tipos de dificuldades de locomoção. Bem, as redes, vamos falar um pouco das redes. Rede de emergência, aqui tem uma fotografia mostrando as UPAs em Salvador, na unidade de pronto atendimento de Salvador, espalhadas aqui pela cidade, é uma rede, né, de pronto atendimento, mas essa rede não pode não estar sozinha, ela trabalha junto com os hospitais. Então, as redes de emergência, as redes de urgência e emergência, elas são essenciais para o caso da resiliência da unidade de saúde. Então, é preciso trabalhar em rede, mesmo quando o hospital é particular, mesmo quando o hospital tem a sua independência, mas ele tem que estar triado, ele tem que estar conectado com outros hospitais. Por quê? Porque muitas vezes chega um paciente que esse hospital não pode atender e ele pode encaminhar para outros hospitais, mas ele precisa saber, ele precisa estar inserido nessa rede, né? Então, a questão da saúde, ela passa pela gerência de redes. É preciso ter uma gerência de redes eficiente, que eu possa ter uma maior eficiência no direcionamento dos diversos pacientes, né? Principalmente no caso da rede pública, né? A rede pública é essencial, em que as pessoas não fiquem perambulando entre as unidades, né? Nós temos no nosso grupo algumas pesquisas mostrando aqui em Salvador, principalmente, a questão da, 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 da maternidade, né? Da questão das maternidades, que é uma confusão grande na hora, muitas vezes, a pessoa vai ter a criança, as mulheres vão ter filho, e não se tem horário, é um horário, né, que a natureza determina, e muitas vezes fica perambulando pelas maternidades. Isso aí é algo terrível, né? Mas também acontece com diversos tipos de casos de emergência. Isso pode provocar, inclusive, o óbito, pode provocar a morte de pessoas, né? Mas existem as redes também compostas pelas defesa civil, unidade de pronto atendimento, hospital, então tudo fazendo parte de um todo que vai tornar os equipamentos de saúde mais resilientes, mais adaptados aos diversos problemas que hajam, principalmente os ambientais, né, que nós estamos vivendo agora. Esta rede também deve ter sua flexibilidade para aumentar a capacidade quando for necessário. A gente viu bem isso na questão da pandemia, né? Na questão da pandemia, houve a necessidade de ampliação de leitos de UTI, porque era o ponto básico, onde as pessoas morriam, era falta de UTI. Então, foi preciso haver financiamento, haver intervenção, inclusive da parte privada, não foi só na pública, aumento de leitos de UTI, nesse caso da pandemia. Então, é preciso ter essas questões. No caso de Porto Alegre, agora, com certeza, teve alguns casos de doenças infecciosas, de doenças que tenham sido causadas pelas inundações, e, com certeza, os equipamentos de saúde precisaram se adaptar a esse tipo de ocorrência. Agora, existem algumas estruturas nos hospitais, principalmente nos hospitais de grande porte, que já precisam estar prevendo ter uma grande flexibilidade. Caso de centro diagnóstico, as internações, as UTIs, como nós vimos no caso das epidemias. Centro cirúrgico é um pouco mais difícil ter flexibilidade, mas pode ter uma capacidade de ampliação, em alguns casos, né, que eles sejam mais exigidos, né?
Bem, a arquitetura de emergências, amanhã a gente vai ter aí a palestra do nosso orientando, o José Nobre Neto, aí, que a turma deles, espero que esteja assistindo, ele disse que vai assistir aqui a nossa palestra, então, uma mensagem aí que o Neto, ele está pesquisando essa área aí, e com certeza amanhã será uma grande apresentação desses pontos. Ele fala um pouco dos abrigos, das estruturas de abastecimento e administração que são necessárias, no caso, principalmente, casos de desastres, né? E as unidades de atendimento de saúde, que são compostas por unidades móveis, ambulâncias, mas podem ser navios, podem ser aviões, helicópteros, as UPA, os hospitais de emergência e os hospitais de campanha, que foram hospitais feitos para atendimento de casos que os hospitais existentes não podiam, não eram suficientes, né? Aqui está um exemplo de um hospital no Pacaembu, né? Hospital de campanha do Pacaembu, foi na época da Covid, foi feita aqui algumas barracas rápidas, onde se fizeram UTIs, lá em São Paulo, né? Também no Rio Centro, né, foi feita aqui uma unidade de saúde com UTI, nesse local que é um lugar de feiras, né? E colocou-se divisórias e rapidamente se adaptou. Então, os hospitais, eles são, muitas vezes, os hospitais de campanha são feitos rapidamente. Tem uns exemplos aí da China, que a gente viu vários, fazendo hospital de 1.000 metros quadrados em pouquíssimo tempo, né? Para 1.000 leitos, 2.000 leitos, que lá é tudo, os números lá são todos grandes, e nós conseguimos também aqui no Brasil ter um aumento. Aqui já é um exemplo em Salvador, a Arena Fonte Nova, que também é um estádio, onde foram feitos vários leitos de UTI também. Bem, as questões de infraestrutura são particularmente importantes na resiliência das unidades de saúde. Principalmente, a gente já falou na questão da energia, água, esgotos, comunicação. Então, essa parte é essencial. Então, por exemplo, não faltou água, ter redes de carros-pipa, faltou energia, geradores, o esgotamento com capacidade devidamente dimensionada. Então, a comunicação por redes móveis. Então, toda a infraestrutura tem que ser pensada para poder rapidamente se adaptar à necessidade de ampliação, necessidade de adaptação. Então, é preciso ver isso. Das procedimentos que isso é adotado universalmente pelas unidades de saúde, são os andares técnicos, né? Os andares técnicos, eles são andares onde se tem a concentração das instalações e é feita a manutenção, é feita ampliações, então, principalmente sobre centro cirúrgico, UTI, emergências, é comum se colocar andares técnicos sobre essas unidades, de maneira que você tira a manutenção da unidade. Você não precisa ficar botando forro, fazendo obras internas para a manutenção das instalações ou ampliação ou outra forma de adaptação. Então, isso é uma providência interessante que deve ser usada sempre que possível. Outro tipo de segurança que as unidades de saúde têm que ter hoje, tem que se pensar bem, é a questão da segurança informacional, isso é da informação. As unidades de saúde geram uma informação, quantidade de informação muito grande, né? Aqui vocês estão vendo essa fotografia aqui com um reloginho que pode ter tudo aqui, pode ter seu batimento cardíaco, pode ter pressão, pode ter todo um histórico. Isso aqui muitas vezes é ligado a um programa que fica no celular, onde você tem todos seus parâmetros, né? Então, já se tem exemplos aí, inclusive, de poder você cuidar de pessoas à distância, tendo algum equipamento desse que vai ver os parâmetros informacionais eh, de saúde do indivíduo. Essa segurança é de grande importância para o paciente. Hoje nós estamos vivendo mais, então
nós termos nossos exames mais antigos, né, para ver a questão do tipo de doença, do tipo de, de problema, né, que nós estamos tendo, isso vai nos ajudar na prevenção de novos casos. E isso, as unidades de saúde guardam isso. Nós também guardamos o nosso particular, mas às vezes, é, há pouco tempo, por exemplo, fui fazer um exame e tinha feito outro parecido 5 anos anteriormente, né? Eu não tinha, mas a unidade de saúde tinha o exame. Eu já não tinha mais esse exame. A unidade de saúde tinha. Então, o médico viu como foi o exame de 5 anos atrás, e esse agora ele já pôde observar melhor qual foi o andamento, né? Então é importante ter esses dados de saúde. E principalmente a questão de exames, a questão da prevenção, né? E a questão ética, né? Porque também esses dados eles são dados privativos do paciente, né? Hoje em dia, dizem que a maior bem que você tem a coisa mais valiosa são os dados, tá? Então, essas empresas, WhatsApp da vida, né, Google, eles não trabalham de graça, eles trabalham com nossos dados, né? Você vai um órgão comercial, preenche uma ficha de cadastro, pronto. Aquele cadastro vai correr o mundo aí, porque vai ser vendido, vai ser trocado, vai ser, né? E aí você vai receber ligações, você vai receber ofertas de vendas de vários tipos de pessoas e vários tipos de empresas. Mesma coisa acontece com a saúde, né? A saúde cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, se souber que você tem um determinado tipo de saúde, determinado problema de saúde, aí vão começar a jogar propagandas sobre os remédios, sobre cuidados, sobre naquela área, com certeza, né? Porque esses dados muitas vezes são comercializados e isso eticamente não é muito correto, né? Mas isso aí dá um papo muito grande, né? Então tem que haver uma certa segurança, não só do ponto de vista do paciente, mas também do ponto de vista da instituição. Nós vimos na semana passada um caos que houve aí, porque um programa de computador deu um problema e aí ocasionou até parou aeroportos, parou voos e tudo mais, e afetaram hospitais também, hospitais foram afetados. Por quê? Porque as redes estão interligadas, né? As redes estão interligadas e às vezes tem um problema de um software e vai afetar toda a rede. Então, é preciso que a armazenagem da saúde, dos dados de saúde dos pacientes tenham confiabilidade e redundância, né? Isto é, não estejam somente em um lugar, que tenha mais de um lugar. Exatamente. Hoje em dia se diz que tem a armazenagem nuvem, né? Nós todos temos aí algumas arquivos nos Google, nos Microsoft da vida, e às vezes a gente quer ter acesso a isso, não consegue. Ou porque deu uma pane como essa que aconteceu a semana passada, ou porque nós estamos sem um computador, ou porque deu um problema na internet, né? Então, muitas vezes, nós precisamos ter também nosso HD, né? Nossos arquivos disponíveis, né? Nós, arquitetos, trabalhamos muito com nossos arquivos anteriores, então precisamos ter também isso à mão, né? No caso da saúde, mais ainda a importância, né? Temos muita imagem hoje em saúde, com arquivos grandes, laudos e perícias, às vezes judiciais, que precisam ser guardados durante muitos anos. Bem, a questão do abastecimento também. Abastecimento, ele não só de diversos pontos, né, nós vamos ver aqui, mas tem, por exemplo, a questão dos alimentos, dos insumos médicos. Nós vimos aí durante a Covid e faltou máscara, faltou seringa na hora de aplicar
aplicar a vacina. Então, o que é isso? Isso é muitas vezes falta de um plano de intercorrência, plano que possa gerir. Então, nós tem que se ter um fornecedor, mas tem que ter outras alternativas para que as pessoas muitas vezes fiquem sem aquele produto, né? Então, a unidade de saúde, a questão do abastecimento é essencial e ter as alternativas disponíveis para isso. Que é mostrando uma farmácia aí onde tem a estocagem dos diversos produtos, né? Bem, outros pontos importantíssimos em relação à segurança hospitalar, resiliência, né? É a questão hídrica, né? A água, que tem uma fotografiazinha da lavagem das mãos, que é básico, né? Numa unidade de saúde. E a água no estabelecimento de saúde é essencial, né? Se você falar, nós que trabalhamos com a área de saúde, não pode faltar água, né? Então, temos que observar as águas urbanas, porque a unidade de saúde pode poluir, pode também ter poluição vindas, né, dos rios, dos lagos, das praias, né? Então, é preciso também observar essas águas urbanas. O que tem que se observar, principalmente em relação à resiliência dos estabelecimentos de saúde, em relação à água, é a questão da estocagem e da qualidade, né? O, a água ela é fornecida por uma empresa, muitas vezes, né? E ela precisa ser estocada, por quê? Porque em caso de faltar, tem que ter água, né? Tem que ter água disponível. Como é que eu vou saber a quantidade de estocagem? Aí existem normas, existem diversos parâmetros, mas normalmente dentro do própria região existe uma estatística de faltas de água possíveis, né? Então é possível calcular essa estocagem já prevendo eventos não esperados, né? E a qualidade precisa ser acompanhada. A qualidade precisa ser acompanhada. Na economia da água, é preciso analisar o consumo do tipo, porte, localização dos equipamentos. Pode-se usar a captação de chuva para algum tipo de uso menos nobre, né? Fazer ter cuidado, como eu falei, na questão da escassez, e fazer um sistema de medição setorizada. Então, se eu tenho uma unidade de saúde, eu possa fazer uma medição do consumo da água nos diversos setores. Isso vai fazer com que, se houver vazamento, se houver um consumo fora do padrão, seja detectado com mais rapidez e que tenha mais economia dessa água, né? Também tem que ter metas e estratégias de economia de água e de recursos, observar que a água é higiene, né? É usada também em climatização, em equipamentos como lavanderia e cozinha com muita intensidade, central de material e também nos casos que tem hemodiálise. Aqui tem um gráficozinho que eu achei interessante, mostrando que num hospital, a lavanderia, quando ele tem, né, hoje em dia está se terceirizando muito, um dos motivos é esse, é o grande consumo de água. É o que mais consome água, né? Lavanderia no hospital. Depois vem a cozinha, depois vem o centro de material e as internações, depois vem as outras unidades. Então, observe que esses são os grandes consumidores de água no ambiente hospitalar, né? Então, é preciso atentar para isso, ter medições de cada um desses que se procure, porque um vazamento numa água, por exemplo, numa lavanderia, pode provocar um prejuízo enorme, né? O reuso pode ser usado no hospital, deve ser usado, né? Por exemplo, reserva de proteção contra incêndio, sistemas decorativos, muitas vezes tem fontes, chafarizes, né? Descargas e bacias sanitárias é mais, eu deixei aqui, mas isso não é muito aconselhável à unidade de saúde, porque essas águas de reuso muitas vezes vêm coloridas, exatamente para não confundir com água potável. E no caso da descarga de bacias sanitárias, não pode haver isso, pois muitas vezes a coloração
é importante na, na detecção de doenças de pessoas, pessoas internadas. Então, isso aqui tem que tomar cuidado em hospitais. Mas, em alguns casos, podem ser usados em regiões administrativas, em áreas administrativas. Irrigação de jardins, gramados, as torres de resfriamento podem usar também águas não potáveis e as caldeiras. Mas também todos esses precisam ter alguns parâmetros que devem ser analisados. O esgoto muitas vezes precisa ser tratado, né? O esgoto hospitalar. Se eu tenho uma unidade de isolamento, por exemplo, e ele vai despejar esse esgoto numa, numa manancial qualquer, seja um rio, seja ou mesmo no solo, ele tem que ser tratado, né? Então, tem que se observar também no caso do tratamento. Aí aqui tem as partes, né, as etapas, que pode chegar até a cloração, tratamento de esgoto, né? No caso da economia de água, também o tratamento e reuso, tem que se observar o local e o sistema de abastecimento, o custo envolvido no reuso, né? Então, toda essa qualidade da água é preciso ser analisada de uma maneira regular, né? E os custos que envolvem esse tratamento e o reuso da água também são importantes. O caso da hemodiálise é um caso à parte, né? Ele precisa ser analisado também, porque para a hemodiálise sempre vai ter que ter uma estação de tratamento, porque alguns elementos metálicos não podem estar na água da hemodiálise. Então, toda hemodiálise tem que ter uma estação de tratamento. E essa estação de tratamento pode também servir para a saída dessa água, que é uma água ainda de boa qualidade, pode ser usada em outros setores. Na lavanderia também tem que se observar o tipo de sujidade, né, da própria lavanderia. A água tem que ser livre de ferro, magnésio e cálcio, ela vai ser aquecida, então a tubulação não pode ser plástica, por exemplo, né, dos resíduos da água, né? E também vai utilizar muitos produtos químicos. Então, esse tipo de água, o tratamento é mais complexo, né? Tem que se observar. No caso de ser reutilizada, né? E mesmo no caso de ser despejada na rede, porque pode entupir a rede. O caso da lavanderia, por exemplo, sai muito fiapo, muito restos, e que podem entupir o esgoto da própria rede. Aqui tem um esquemazinho, não vou mostrar aqui o detalhe do tratamento do sistema de hemodiálise por osmose reversa, né? Onde passa por diversas etapas. Isso aqui é obrigatório, toda unidade de hemodiálise tem que ter. A segurança energética, né? Vamos terminar aqui com a segurança energética, que envolve toda uma questão climática, né? A questão da geração, hoje em dia, é muito comum ter geração eólica, solar, na própria unidade de saúde, né? Então, hoje não é difícil encontrar clínicas pequenas até com geração de energia, por exemplo, solar. Então, é muito o custo de energia é cada vez maior, o consumo é sempre cada vez maior também, né? Porque novos equipamentos, novas situações. Então, é preciso, um dos pontos da resiliência das unidades é ter uma certa autonomia energética, principalmente nas unidades de maior risco, tipo centros cirúrgicos, UTIs, emergência, né? Então, essas unidades podem ter um gerador próprio, mas o gerador emite gases de efeito estufa, gerador se for a gás, se for a óleo diesel, né? Então, é preciso ter um equilíbrio. Se puder ter um sistema de baterias, por exemplo, e geração eólica ou solar, pode ser, em termos de impacto ambiental, melhor para a unidade de saúde, né? De grande porte. É,
um item importante é que esse sistema de fornecimento de energia seja seguro e eficiente, o que é muito difícil em qualquer unidade, em qualquer cidade. Uma coisa que é possível fazer é ter duas entradas de energia. Você tem entradas de energia, por exemplo, por subestações diferentes, por fornecedores diferentes, de maneira que, se houver uma falta de um, eu tenha o abastecimento da outra, né? Porque é muito comum ter queda de energia. Nós vimos em São Paulo há pouco tempo quedas de energia durante semana, uma semana. Isso aí não pode acontecer no hospital, né? Então, o hospital ele tem que ter um sistema de gerenciamento de energia que garanta esse fornecimento ou tenha a sua geração também, né? Eu conheci um hospital em São Paulo, por exemplo, que comprou umas turbinas numa época que estava faltando muita energia, em que ele saía na hora do pico, que é mais cara a energia, ele tirava o hospital inteiro saía, ele botava as turbinas para funcionar e ficava funcionando, era mais econômico, foi feito conta, né, que tem que ser feito toda uma estimativa de preço, e foi feita essa estimativa e observou-se que, em médio prazo, se pagaria as turbinas se tirasse o hospital na hora do pico, né? O preço da energia estava muito alto e foi feito isso. Então, isso são situações muitas vezes sazonais. Tem épocas que são mais baratas, épocas que são mais caras, mas o que não pode é faltar energia na unidade de saúde. Então, tem que se analisar e ver também os casos eventuais que possam ocorrer, né? Tempestades, ventanias, inundações, como a gente viu, né? Então, é preciso analisar também essas situações, né? Para que haja resiliência do ponto de vista da energia, né? Tem que se analisar as faturas de eletricidade de cada, se for possível, com medições em cada unidade, para poder ver também a mesma coisa que se faz, né, em relação à água, se fazer também em relação à energia, né? E tenha a operação, a medição de cada unidade possa ser feita de uma forma mais econômica possível. Alguns equipamentos consomem mais energia, então é preciso esses equipamentos ter maior cuidado na monitoramento desse consumo, né? E ter um projeto de manutenção das instalações adequado, que precisa ser modernizado eventualmente. Sempre está aparecendo novos equipamentos que gastam menos energia, novas instalações que são mais econômicas. Isso tem que ser visto pelas unidades. A climatização, como eu falei, é um grande consumidor de energia, então eles têm que ser padronizados, dimensionados corretamente, tem que ter uma manutenção, né, muito eficiente e ter um sistema automático, né? Um sistema, às vezes, é um software de gerenciamento da climatização da unidade de saúde, onde você tenha sensores de temperatura nos diversos ambientes em que possa controlar essa rede de climatização no hospital. Um hospital de grande porte pode ter uma economia muito grande se adotar um sistema de gerenciamento desses através de softwares específicos e sensores, né? Às vezes você tem uma espera lotada, que você está 100%, mas às vezes ela está vazia e pode, então, estar funcionando com a menor capacidade, gastando menos energia e sendo mais econômico, né? Isso na unidade maior, isso pesa muito, né? Também adotar chamados isolamentos, né? E brises venezianas, filmes nas janelas, isolar os ambientes, né? Somente as fachadas que recebem um ensolajamento muito forte durante os períodos mais quentes, elas podem ser isoladas com brises, com fachadas falsas e, enfim, todo um esquema arquitetônico que nós já conhecemos e que podemos adotar, né? Então, isso é importantíssimo em relação ao projeto arquitetônico, para
ter uma climatização mais eficiente, mais barata. A iluminação também, ela tem que ser, hoje em dia, principalmente, sempre aparecendo novas lâmpadas com maior economia, então elas podem ser adotadas, trocadas, né? Em alguns casos, eu botei aqui incandescentes, ainda se usa lâmpadas incandescentes, em alguns casos, em hospitais, porque as lâmpadas fluorescentes, LED e outras tecnologias, elas muitas vezes mascaram a cor, apesar de já ter LEDs que têm uma cor mais próxima, né, que dá para ver porque é importante que o médico veja a cor do paciente, muitas vezes ou a cor de uma urina, ou a cor, né, de uma determinada sangue. Então, é preciso ter, muitas vezes, uma iluminação que dê essa possibilidade de ver essa cor, né? Também que seja feita uma otimização do sistema de iluminação, de maneira geral. Então, muitas vezes é impossível deixar de manter um tipo de lâmpada o dia todo ligado, nos corredores, muitas vezes, mas onde tem uma janela, você pode fazer um controle que as lâmpadas que estão próximas da janela possam ser apagadas quando estiver ainda durante o dia, né? Então, são formas de otimizar a questão da iluminação. Sensores de presença, já se falou, temporizadores, controles de nível, isso tudo pode é, ajudar na economia da questão da iluminação, mas principalmente a manutenção e a limpeza das lâmpadas também é importante. O aquecimento da água, a gente já viu também que existem caldeiras a gás, óleo diesel, mas existem caldeiras elétricas também. Então, pode gastar muita energia. Tem que ter manutenções regulares e os painéis solares, como eu disse aqui, pode ser uma opção muito interessante para os pré-aquecimentos. Bem, então, terminando aqui, né? Já chegamos aqui no nosso horário. Aqui tem um resumo do que foi falado, né? Então, as características de um estabelecimento de saúde resiliente foram aqui consideradas a questão da adaptabilidade do estabelecimento, que ele seja flexível, né? Que ele tenha uma localização segura e bem estudada, que ele preveja alguns acidentes, falando aqui incêndio, mas tem diversos tipos de acidentes que possam ocorrer dentro da unidade e fora também. Boa acessibilidade, mobilidade interna e externa, a inserção numa rede de emergência, a manutenção correta de sua infraestrutura, a segurança da informação e a segurança do abastecimento, tanto em relação a insumos de saúde como água e energia. Então, esses itens foram aqui, não são os únicos, pessoal, aqui nós não estamos querendo esgotar nada, não, é somente levantando alguns pontos de um estabelecimento de saúde mais resistente às mudanças que vão ocorrer. Nós já passamos há pouco tempo por questões de epidemias, mas agora teve a questão de alagamentos e por aí agora é um crescendo, infelizmente. E nós que somos arquitetos dessa área de estabelecimento de saúde precisamos estar prevenidos e prevenir os nossos projetos. Para terminar, eu gosto sempre de colocar aqui algumas fotos do nosso grande arquiteto, o Lelé, que fazia hospitais belos e resilientes, já, né? Modulados, né? Que são facilmente adaptáveis. Aqui é o nosso Hospital do Saara do Rio, né? Também muito bonito. E aqui é outra foto. E com isso nós temos referência e nós terminamos. Eu agradeço aí a atenção de todos vocês, conclamando a todos para amanhã participar. A partir das 8 horas, estamos aqui para também assistir às apresentações dos outros componentes do nosso grupo. Então, muito obrigado aí a todos.